Glória a Deus. Aleluias. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10. No livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Vamos ler somente o primeiro versículo, 25. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Eu vou estar lendo. Quem encontrar me acompanhe. Quem não encontrou, depois medita. Amém? O título da minha leitura diz assim: a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e o dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Fazendo ele uma pergunta. Amém? Os irmãos podem se assentar neste momento. Antes de começar a trazer a palavra, eu gostaria aqui de apresentar a nora, né? O genro da irmã Valéria, né? A filha a gente usa apresentar mais enquanto nós não recebemos como membro, né? A gente tem que estar apresentando. E também o Ibrahim, o meu sobrinho, né? Que está aí hoje, estava assim meio afastado, mas hoje veio ouvir a palavra do Senhor. Ele vai estar com certeza recebendo uma bênção de Deus nesta noite. E foi nos passado esta oportunidade para estar recebendo a missionária Valéria como membro desta congregação. Amém? Eu gostaria que a irmã Valéria se colocasse de pé e toda a igreja também se coloque de pé para recebê-la, ela, no nome de Jesus Cristo. E assim que nós receber, vocês podem fazer como de costume. Vai lá dar um abraço bem forte daquele nela, né? Como o pastor sempre ordena e tem comandado assim. Amém? O que diremos? És bem-vinda em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. O pastor Mauro, eu acho que alguns aqui já está sabendo, né? Que ele está, com certeza deve estar pregando lá nesta igreja. Fui convidado para pregar lá. Então hoje ele não está aqui porque ele está fazendo a obra do Senhor também. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Tá bom, mas como diz o pastor Vanderlei, ele sempre dizia, sempre que ele ia pregar, como se fosse a primeira vez para ele. Porque a palavra de Deus, ela é isso. Muito importante e sincera, né? Mas a palavra do Senhor, ela é como uma espada aguda. Ela corta para lá, corta para cá, mesmo? Quando a palavra de Deus começa a falar conosco, não fala somente com a igreja, mas fala também com quem está pregando, é mesmo? E a palavra do Senhor, ela nos relata deste doutor
querendo ele ali testar Jesus, fazendo ele uma pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor respondendo a ele disse: o que está escrito na lei e como lê? Jesus respondendo a ele, já fazendo uma pergunta: e como lê? É a mesma forma que Deus faz esta pergunta a nós, né? Como nós fazemos para herdar a vida eterna? É lendo a palavra do Senhor, buscando Ele através da Tua palavra e estar sempre pedindo a Ele para que o Senhor Ele venha nos fortalecer, nos direcionar, nos ensinar a estar sempre buscando os Teus caminhos e cumprindo com a Tua lei, que é o amor, onde fala aqui sobre esta mensagem, esta passagem do bom samaritano, ensino sobre o amor. E o Senhor dizendo a este doutor, porque o bom samaritano, ali um homem foi roubado pelos ladrões, salteadores. Então ele passou por ele, um homem, e vendo ele ali todo machucado, deitado, ele não se aproximou, distanciou, né? Deu a volta para não ajudar aquele homem que estava ali ferido e machucado, precisando de ajuda. E veio outro, logo após, ele fez da mesma forma, ele deu a volta para não ajudar aquele homem que precisava de uma ajuda. E aí logo atrás veio o bom samaritano, que nós conhecemos bem a palavra do Senhor, e o Senhor disse que ele ali o colheu, né? Começou a tratar suas feridas, a cuidar das suas feridas, e pegando ele, levou ele até uma pousada, e ali pediu para que aquele homem cuidasse dele, deixou ali até mesmo um dinheiro para poder cuidar daquele homem. E no final da leitura, a palavra diz assim: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E eles disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Então é uma pergunta que é fácil de responder vendo as atitudes deles, né? Mas o que eu quero dizer nesta palavra é o seguinte: aquele bom samaritano, ele está simbolizando o crente que pratica o amor, não é mesmo? Aqueles dois que passou antes do bom samaritano, ele está simbolizando aquele que não pratica o amor. Que na verdade hoje nós sabemos que tem isso em nosso meio, né? No meio do povo em geral, de todas as igrejas, não quero dizer só aqui, mas como eu quero dizer, às vezes não é fácil, é difícil, mas muitos às vezes pregam, né, falam sobre o amor, mas na hora de usar não consegue, não dá conta. E a palavra do Senhor, ela nos ensina, assim como este bom samaritano, pregar, ensinar, falar do amor, mas também praticar, viver, cumprir. Da mesma forma é a nossa fé. Nós falamos, ensinamos, pregamos muito sobre a fé, mas tem momentos que a gente não consegue usar ela. Tem momentos que a gente não consegue praticar a nossa fé. A palavra do Senhor, ela nos ensina que nós temos que pregar, ensinar sobre a fé,
mas também praticar, viver, como diz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: não sejais somente ouvintes das minhas palavras, mas sejais praticantes, viventes das minhas palavras. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É verdade. Então, por que Deus ensina isso para nós? Porque nós temos que estar sempre firme com a nossa fé e firme com o nosso amor. Porque através do amor, a palavra do Senhor diz assim, que nós podemos herdar a vida eterna. Amém. Em nome de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor, ela às vezes, ela é penetrante, ela penetra. Se nós deixar, ela penetra em nossos corações. Se nós não tiver deixando esta palavra entrar em nossos corações, nós temos que falar com o nosso Deus, falar: Senhor, me ensina a ouvir a Tua palavra, me ensina a praticar a Tua palavra, me ensina a viver a Tua palavra, porque eu necessito de ouvir as Tuas palavras e de viver as Tuas palavras. Glória a Deus, aleluia. Porque no momento que nós falar com o nosso Deus, pedir ao nosso Deus, tudo aquilo que nós pedir diante dele, nós vamos receber. E nós estamos aqui, né, nesta oportunidade que nós temos de estar orando aqui, né? Essa semana eu não pude vir todo dia, mas eu estou vindo. E às vezes ali eu orando, eu me sentia sem mensagem, mas aí Deus também me dava, o Espírito Santo de Deus me dava o discernimento. Aí eu falava: Senhor, me dá mensagem de oração, me dá sabedoria para orar, me ensina a falar com o Senhor. Aí da mesma forma, na mesma hora, Deus começava a me dar as palavras, começava a me dar mensagem, começava a me me ensinar a orar. Então às vezes a gente fica pensando assim, que se a gente não pedir, nós não vamos receber. Às vezes a gente pensa assim, mas se a gente pensar ao contrário, falar assim: não, eu vou pedir, porque a palavra do Senhor nos disse que o Senhor, Ele sabe do que vós necessitais. Ele sabe o que cada um precisa e necessita. Mas Ele Ele insiste que nós oramos e pedimos a Ele. É isso que Deus quer, que nós pedimos, mesmo sabendo que nós necessitamos, mas o que Ele quer é que nós pedimos a Ele. Que a partir do momento daquilo que Ele sabe, do que você necessita, do que você precisa, Ele vai te dar, Ele vai te conceder. Porque o amor de Deus, Ele é tremendo, o amor de Deus, Ele é incomparável. O amor de Deus, Ele é grande. E nós sabemos que é por causa deste amor que estamos aqui agora, porque Ele deu a sua vida por amor das nossas almas, por amor das nossas vidas. É porque Ele nos ama, por causa dos nossos pecados. E então a gente sabemos que nós precisamos de não somente amar, mas precisamos de também suportar os fracos nas suas fraquezas. Precisamos suportar os nossos irmãos que às vezes está precisando ou até mesmo necessitado, mas em ajudar. Porque o Senhor, Ele nos ensina desta forma. Não temos que praticar como aqueles dois homens que antes passaram e não praticaram a palavra do Senhor, deixando ali aquele homem machucado, ferido. E nós sabemos que às vezes não é só ferida na carne, na pele, mas também tem a ferida no interior. Pessoas que às vezes estão magoadas, feridas. Então, para a gente praticar este amor, nós temos que orar por eles. Pedir a Deus, Senhor, que o Senhor venha estar curando estas feridas.
do meu próximo, que o Senhor venha estar passando o teu bálsamo, que o Senhor venha estar alegrando esta alma, porque às vezes o mundo que nós estamos vivendo, os momentos que nós estamos passando, as pessoas dizendo, né, que a crise está tremenda, que está difícil, tanta pessoa que está desesperada. A gente pode ver gente desesperados aí, dizendo, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Mas, se nós for olhar da mesma forma que eles, nós vamos ficar igual eles. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que ser diferente. Nós não temos que dizer que estamos em crise, mas temos que dizer que estamos em Cristo Jesus. E não deixar que essas coisas que estão acontecendo no mundo venham entrar em nosso lar, em nossa vida e em nossos corações. Mas acreditar, confiar no Senhor. Porque a partir do momento que nós vimos as dificuldades, a partir do momento que nós vimos a tribulação, e nós começar a murmurar, a reclamar, a dizer, a se preocupar, nós estamos demonstrando que nós não confiamos no Deus que nos escolheu. Nós estamos dando uma demonstração que nós não acreditamos em Deus. A partir do momento que nós ficamos assim preocupados, desesperados, como a gente vê o povo aí fora, a gente está demonstrando que Deus não existe. Mas o povo de Deus tem que ser diferente, ele tem que demonstrar que Deus existe, ele tem que confiar em Deus, acreditar em Deus, mesmo na sua dificuldade, mesmo na sua tribulação, mesmo na sua luta. Porque diz a palavra do Senhor, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então esta palavra, ela é uma palavra muito poderosa. Se nós for meditar nesta palavra, quando Jesus diz assim, vinde a mim, todos que estáis oprimidos, é um momento que às vezes a pessoa tem que parar e pensar assim, ó, se Jesus está dizendo, vinde a mim, eu posso ir até Ele, que Ele vai repreender, Ele vai me libertar desta opressão que eu estou sentindo. Eu estou oprimido assim, Deus pode repreender isso de mim, pode me libertar disso. Às vezes esse cansaço não é só o cansaço físico, mas o cansaço dos problemas, muitas lutas, muitas dificuldades, que às vezes as pessoas sentem este peso nas costas, na vida. Então a palavra do Senhor, ela é fiel, ela cumpre na nossa vida. Mas para ela cumprir, nós temos que acreditar em Deus, nós temos que confiar no Senhor, nós temos que ter diálogo com Deus, como eu estava dizendo naquela hora, né, na oração. Peça a Deus que Ele dará a você aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Fala, Senhor, eu preciso amar. Se você não consegue, fala, Senhor, eu preciso amar, me ensina a amar o meu próximo. Se você não consegue perdoar, fala, Senhor, eu preciso perdoar, me ensina a perdoar o meu próximo. Aleluia. Eu preciso, meu Deus, perdoar aquele que me ofende, aquele que me magoa, aquele que me maltrata, me ensina a amar ele, porque a palavra do Senhor diz assim, que prazer tem ele. O Senhor diz que Ele não tem prazer nenhum se nós amar aquele a quem nos ama. E o prazer de Deus é que nós amemos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos magoam, aqueles que falam de ti pelas suas costas. Até esses você tem que amar. Tem pessoas que falam, a gente vê as pessoas falar, às vezes a gente, porque eu sinto assim algo em mim, que eu acho que Deus ele tem me dado um coração perdoador, porque tantas palavras às vezes que eu ouço na minha vida, que eu fico sabendo, às vezes eu paro comigo mesmo, mas eu sempre falo com Deus. Eu falo, Senhor, não deixa essas palavras, ao contrário, entrar no meu coração, não deixa que essas palavras venham me atingir,
mas que o Senhor me ensina a amar. Eu devolvo isso para esta pessoa como bênção, que o Senhor abençoa ela, abençoa ele, que o Senhor derrama bênçãos espirituais e financeiras sobre a vida dele. E Deus agrada, além de Deus agradar disso, depois nós sentimos bem diante de Deus. Além de Deus agradar isso, e além de nós sentirmos bem diante de Deus, tem mais uma coisa: o diabo, o inimigo é derrotado. Porque isso derrota Satanás. É uma coisa que, se você quer ver, você pôr o diabo debaixo dos seus pés, é você fazer esse tipo de oração. Aí o diabo fica derrotado, porque ele não gosta, ele não agrada. Mas você agrada a Deus e exalta a Deus, e assim o Senhor, ele nos abençoa. Nos abençoa de que forma? Fazendo com que você se sinta bem, fazendo com que você se sinta aquela pessoa, que você mesmo seja assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado um coração perdoador, um coração que aquebrantado, como diz Davi: Senhor, cria em mim um coração puro, um coração reto e agradável ao Senhor. É o tipo de oração que às vezes hoje nós temos que fazer. É pedir a Deus estas palavras sobre as nossas vidas. Porque se não for assim, nós não conseguiremos vencer. Nós não conseguiremos perdoar, nós não conseguiremos amar e não podemos alcançar a vida eterna. Porque a palavra do Senhor nos ensina assim. E eu quero aqui agradecer, aos irmãos que receberam esta palavra. Quero agradecer a Deus e esta oportunidade, e quero aqui estar dando os avisos, a continuação da oração, durante a semana. Última semana